Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade em estar em sua presença mais um dia. Hoje dia 20 de novembro de 2025 e Deus tem uma palavra para a sua vida nesse dia. Estamos abordando um estudo onde começamos com uma pergunta: e agora? Como viveremos? A resposta cristã para os tempos de crise e calamidade moral, social e espiritual a qual nós estamos vivendo nos dias de hoje. E hoje um texto que eu quero compartilhar com os irmãos se encontra em dois endereços da Bíblia. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2 e Atos capítulo 2, verso 17 e 18, cujo tema: o que a Bíblia diz sobre os fatos sociais dos últimos dias. O que a Bíblia vai nos falar sobre os dias a qual nós estamos vivendo nos dias de hoje. Lembrando que a Bíblia não foi escrita agora, nesse tempo presente. A Bíblia, há muitos e muitos anos foi escrita. Mas como diz aí, a Bíblia é tão atual como o jornal de amanhã. Entre a apostasia e o avivamento, discernimento para os últimos dias. A luta cristã, a apostasia e o avivamento. Temos que tomar muito cuidado. Tem pessoas que estão confundindo avivamento com movimento, e isso não é avivamento. Outras pessoas dizem que não estão na apostasia, mas já estão vivendo na apostasia. Então vamos ver o que a Bíblia nos diz. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ai, ai, ai. Parece que Paulo tá indo nos nossos cultos dos dias de hoje. É ou não é? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganador e a doutrina de demônios, perigoso, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Vem em mente aquilo que Jesus adverte, e até Deus adverte: ai daqueles que professam o nome de Deus em vão. Ai dos profetas que falam assim diz o Senhor, quando o Senhor não diz. Ai. Vamos para outro texto. Atos, capítulo de número 2, verso de número 17 e 18. O que vai acontecer? O que vai acontecer então, Senhor? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Primeiro texto, apostasia. Segundo texto, avivamento. Glória a Deus por isso. Será que estamos pedindo por isso? Então vamos lá para o texto? Vamos lá esmiuçar a palavra de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao 2, o alerta sobre a apostasia. O Espírito anuncia tempos difíceis. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. É o que nós estamos vivendo. Doutrinas enganosas e espíritos sedutores. Engano espiritual se intensifica em nosso meio. A marca dos falsos mestres: hipocrisia, consciência cauterizada. Essa é a marca do que está dentro das igrejas nos dias de hoje. O que nós temos que fazer então? Vigiar o coração, julgar ensinos pela palavra e desenvolver maturidade bíblica.
Volto a repetir, Jesus, Deus adverte, o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos dos problemas, apostasia, muita sofrimento é porque se afastaram da lei do Senhor. Não estamos vivendo a lei, mas quando vai falar da lei, principalmente no Antigo Testamento, a gente tem que trazer para nós como a palavra. Se afastou da palavra. A Bíblia, apesar de ser o livro mais vendido no mundo, mas é o menos lido praticamente. E nós cristãos precisamos ler, precisamos frequentar os cultos de ensino, precisamos aprender da palavra e vigiar em oração. Em Atos capítulo 2, 17 e 18, vem uma promessa do avivamento. Deus não vai deixar apostasia. Deus não vai permitir que essa apostasia se alastre, apesar que já se alastrou, mas aquele que quiser o avivamento, o Senhor derramará do teu espírito. A promessa do avivamento: Deus derramará o seu espírito. Um mover amplo sobre toda a carne. Movimento espiritual intergeracional. É para toda a geração. Filhos, jovens e velhos. Sem acepção de pessoas. Servos e servas usados por Deus. O avivamento alcança os simples. O avivamento alcança os simples e faz com que nós venhamos debruçar na palavra de Deus. O maior avivamento não é movimento, não é emocionalismo. É a gente entender, compreender, olhar para os nossos erros e dizer: ai, quão pecador eu sou, e se debruçar a palavra de Deus. O avivamento começa quando a gente começa a ter sede e fome da palavra de Deus. O que devemos fazer? Buscar o avivamento com santidade, ser instrumento de Deus e não desprezar os dons do Espírito Santo. Nós temos que aprender a discernir entre o falso e o verdadeiro. Nós temos que tomar muito cuidado. Tem muita gente que está dando crédito para falso e desprezando o verdadeiro. Nem todo movimento espiritual é de Deus. Um certo pregador veio na nossa igreja aqui, no Ministério de Jesus, ele veio ministrar e ele falou algo que me chamou muita atenção. Que havia um culto, havia uma festa, uma adoração. As pessoas estavam dançando, um movimento, um fogo puro, e dança e toma aleluia, e ó, todo mundo dando, louvando. Mas sabe quem ele estava adorando? O bezerro de ouro. Quando Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias, o povo indagou Arão, fizeram um bezerro e começaram a cultuar um culto. Fizeram lá 3 dias de congresso. E aquele movimento não era de Deus, nem para Deus. Cuidado. A palavra equilibra experiência e doutrina. Irmãos, hoje em dia a gente estamos vendo cada igreja com menos dias de culto. E quando ela vai enxutando os cultos, ela escolhe tirar o quê? Culto de ensino e de oração. E permite aí campanhas de avivamento, de louvor, a festa não sei de quem. Isso não vai trazer conhecimento e nem amadurecimento. O cristão equilibrado, ele é vigilante e avivado. O avivamento não é só dentro do culto, é fora do culto. O avivamento não é na bonança, também é na tempestade. O crente avivado, ele diz como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. O que devemos fazer por isso, Adriano? Orar por discernimento, rejeitar o engano e permanecer firme na fé. Não mude de igreja só porque a sua igreja você vê e parece que tem poucos membros e a da esquina está superlotada e lá tem Deus e a sua não tem Deus. Quando você pensar nisso, vai para Apocalipse e começa a ler as cartas das igrejas de
Vejo que tu és fraca. Diante, é o Espírito de Deus, é Jesus falando, mas é diante da percepção das pessoas. Vejo que tu és fraca, mas tu me ama, porque permanece na minha palavra. E Jesus dá uma advertência muito perigosa. E aos da sinagoga de Satanás. Sinagoga, igreja. As igrejas de Satanás vai vir juízo. Temos que tomar cuidado. Às vezes estamos deixando o de Deus para ir para a sinagoga de Satanás. Nos últimos dias coexistem a apostasia e o avivamento. O cristão sábio permanece firme na palavra e cheio do Espírito. Que busquemos esse discernimento em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço porque o Senhor não nos deixa só. Ainda tu falas à tua igreja, ao teu povo, e tu ainda derrama das tuas maravilhas. Senhor, não nos deixa entrar na apostasia, não nos deixa ir atrás de enganos, de falsos mestres. Não, Senhor, não nos deixa ser persuadidos, Senhor, pela palavra de doçura como foi da serpente para Eva. Mas nos faça permanecer na tua palavra. Derrama o teu avivamento. Faça, Senhor, meu Pai amado, aquilo que foi prometido para todos nós. Na minha casa, nos meus filhos, na minha vida e nos velhos também, Senhor. E que o teu nome seja glorificado para todo sempre. Em nome de Jesus. Aviva a tua obra, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério e sua saúde. Em nome de Jesus.